Então, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco de hipotireoidismo. E toda vez que se fala em hipotireoidismo, a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo é: essa é a tireoide que engorda ou é a tireoide que emagrece? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de hipotireoidismo, vou explicar o que a tireoide faz no nosso corpo, o que é o hipotireoidismo, e vou ver se eu consigo absolver um pouco a tireoide desse tribunal aí da obesidade um pouco. Então, o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula que fica localizada aqui na região anterior do pescoço e ela produz basicamente dois hormônios, o T3 e o T4. E esses dois hormônios, eles vão agir no nosso corpo todo. Então, praticamente o metabolismo todo é influenciado por esses dois hormônios. Então, no cérebro, a tireoide, esses dois hormônios, o T3 e o T4, vão estimular o desenvolvimento cerebral. No coração, esses dois hormônios vão fazer basicamente o batimento cardíaco, então vão acelerar ou desacelerar o batimento cardíaco. No intestino, esses dois hormônios também têm essa função de movimentação, então é essencial para o bom funcionamento do intestino esses hormônios da tireoide também. E são também esses hormônios que regulam a temperatura do nosso corpo. Então, se a gente vai para um lugar frio, é graças a eles que a gente consegue manter nossa temperatura aí ao redor de 36,5 graus. E em relação ao colesterol, ele também ajuda a manter a quebrar um pouco o colesterol ruim. E aqui, em relação ao tecido gorduroso, o que esse hormônio da tireoide faz é basicamente acelerar a quebra da gordura, que a gente chama de lipólise. Então, esse hormônio acelera a quebra de gordura. Ele não é responsável por formar gordura, mas sim por quebrar essa nossa gordura acumulada. Então, a gente pode dizer que esses hormônios da tireoide são como se fosse um marca-passo para o nosso metabolismo. Então, eles podem tanto acelerar nosso metabolismo, como desacelerar o metabolismo também. Então, o que acontece no hipotireoidismo? A gente tem uma diminuição desses dois hormônios, do T3 e T4, e todos os órgãos que eu citei antes vão sofrer consequência por conta dessa baixa de hormônio. Então, no cérebro, que eu tinha citado que era importante para o desenvolvimento cerebral, o que vai acontecer é um déficit de memória, ou seja, os pacientes vão se queixar que não estão lembrando de alguma coisa, ou ficam muito emotivos. E quando a criança que é afetada por causa do hipotireoidismo, ela vai ter um desenvolvimento, um retardo mental por conta do hipotireoidismo. No coração, como os hormônios estão ligados com o batimento cardíaco, então o que a gente vai ter? Uma diminuição da frequência cardíaca. Então, pacientes que têm hipotireoidismo geralmente têm uma frequência cardíaca mais baixa. E no intestino também. Então, a movimentação desse intestino vai ser menor, então a maioria dos pacientes com hipotireoidismo tem intestino preso. Em relação à temperatura, os pacientes sentem muito mais frio do que pacientes que não têm hipotireoidismo. Então, com uma temperatura agradável, eles estão sempre com um casaquinho com frio. E em relação ao colesterol, geralmente tem um aumento do colesterol ruim também quando tem o hipotireoidismo. E aqui no tecido gorduroso, o que acontece é que tem uma diminuição da queima de gordura. Então, não significa que o paciente com hipotireoidismo acabe engordando mais. O que acontece é que ele vai queimar menos gordura do que anteriormente, porque os hormônios agora estão um pouco mais baixos. Claro que todos esses sintomas dependem de paciente para paciente. Tem paciente que vai ter, ou às vezes está mais cansado, tem uma queda de cabelo, uma unha mais fraca, e tem outros pacientes que vão ter outras queixas, então é muito variável de paciente para paciente. Então, você que trabalha no dia a dia, tem uma vida cansada, que não come direito, deve estar achando que talvez esteja aí com hipotireoidismo, porque realmente os sintomas do hipotireoidismo são muito confundíveis com esses sintomas que a gente tem da nossa vida moderna que a gente vive. Então, se você está sentindo algum desses sintomas, é importante você procurar um médico, procurar um endócrino, que é o especialista que cuida dessa parte, para fazer os exames, para excluir que realmente
tem um hipotireoidismo. Então, o diagnóstico é muito fácil de se fazer, é basicamente só com exame de sangue, então dosando 2 hormônios, o TSH e o T4 livre. E fazendo o diagnóstico, o tratamento também é extremamente simples, o tratamento é só a reposição do hormônio da tireoide que se faz, toma 1 comprimido por dia e quando os hormônios, as taxas já estão normais, todos esses efeitos tendem a normalizar. Então, se a gente for voltar àquele nosso jogador de futebol que ficou bem conhecido, que acabou colocando a culpa até na tireoide, que ganhou um pouco de peso e por conta disso, a partir do momento que a gente trata esse hipotireoidismo, teoricamente tudo vai normalizar. Então, até costumo brincar com os pacientes que depois que trata da tireoide, o problema fica uns 10 centímetros acima, que daí realmente é controlar mesmo a boca e fazer atividade física para tentar controlar esse peso. Muito obrigada.